Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil, né? Estamos aqui hoje com o Paulo, com o Hadson, com a Daniela, com o Ronald, com a Cristiane e a Lucy Pimenta para dar continuidade à nossa leitura coletiva, debate e reflexão da crítica da razão prática do Immanuel Kant, né? Texto este que é de suma importância para a filosofia, a história da filosofia da moral do Ocidente, né? Por destacar uma posição, como posso dizer, uma posição única, né, e inovadora para a época, né, para a modernidade da moralidade, né? A saber, essa posição diz que existe, né, a moralidade independentemente da gente, que a gente é capaz, por ser um sujeito racional, né, de alcançar, por assim dizer, esses princípios, né, que norteiam a nossa ação, que né, conseguem determinar a nossa vontade através do exercício da nossa racionalidade. Então, estamos aqui lendo o Kant, né, tentando compreender, fazendo um esforço intelectual aqui em busca de compreender no que ele está colocando como fundamento desse fenômeno que a gente chama de moralidade, e entendendo que a moralidade para ele vai para além da existência da humanidade, né? De tal forma que se nenhum ser humano existisse, ainda assim existiria a moralidade, entendeu? Os princípios da moral para o Kant, eles são válidos para qualquer ser racional, ou seja, se Deus e os anjos, se existir um ET racional, eles serão, esses princípios da moralidade serão válidos também para Deus, os anjos ou até mesmo um ET racional, né? E aí você pensa, Erison, mas isso é metafísica descarado. Pois é, né? O cara que criticou a metafísica, chamou o povo de dogmático, disse que Hume acordou ele do sono dogmático, né? Hume acordou, ele deu uma olhadinha, né, assim, para as coisas, e depois voltou a dormir. Né? Como diria o Jefferson aqui, Kant acordou do sono dogmático e logo depois voltou a dormir, porque ele está, mais uma vez, flertando, né, com princípios, verdades que são universais, né, não apenas para nós, seres humanos, mas para qualquer ser racional que venha a existir, o que é um problemaço, meu, um problemaço, certo? E aí, nos últimos encontros, a gente veio discutindo exatamente isso, porque o Kant ele vai estabelecendo, né, tal qual se estabelece os princípios matemáticos, né, os princípios da moralidade, vai argumentando em favor deles, certo? E vai colocando que é o seguinte, a gente já está aqui no escolho 2, né, do teorema 1, e ele vai colocando que esses princípios eles são quase como auto-evidentes e que a gente não poderia argumentar contra eles, porque isso seria a mesma coisa que argumentar contra a racionalidade. E para argumentar contra a racionalidade, a gente teria que utilizar a razão. Então, note que é como o Kant estivesse dizendo, olha, se você, né, discordar de mim, você vai estar cometendo uma, como é que se diz? Uma contradição performativa, né? Porque no momento de que você nega ou duvida, você já está entrando em contradição, né? É como se você dissesse, por exemplo, que a linguagem não funciona. Mas para eu dizer que a linguagem não funciona, a linguagem acabou de funcionar no momento que vocês já entenderam o que eu disse, né? Então isso é contraditório, né? Já no próprio ato de se expressar, né? Outra coisa é o Descartes também, né? Quando vai dizer, olha, ninguém pode dizer que não existe, né? Dizer eu não existo, porque se diz que eu não existo, você precisou existir para poder falar isso. Então, é esse tipo de verdade com o qual Kant está flertando, com o qual Kant ele está lidando diretamente. Só que ele está lidando isso no âmbito da moralidade. Né? E, pô, obviamente, lidar com isso no âmbito da moralidade vai denotar uma série de problemas, porque quando a gente para pensar valores morais, costumes, hábitos, a gente sempre vai olhar para a história, a gente sempre vai olhar para a diversidade cultural, a gente vai olhar para a multiplicidade de indivíduos que existem, certo? E que, obviamente, consigo vai acarretar seus próprios valores, né, sua subjetividade. A saída do Kant é dizer o quê? Não.
Você pode ter sua máxima, né? A sua máxima pessoal. Tanto que a máxima vai ser o quê? O princípio subjetivo da ação. É o princípio que o indivíduo tem, né? E qual é o princípio objetivo, né? Já está falando, o objetivo é que é válido para todo mundo, né? É o imperativo categórico, é a lei moral, né? A sua máxima, ela só tem valor de moralidade na medida que ela está, né, em conformidade com esse imperativo categórico, na medida que ela não é contrária, que ela não é contraditória, né, com o imperativo categórico. Caso contrário, a máxima da sua ação, que é o princípio subjetivo, digo mais uma vez, certo? Ela não vai ter esse valor de moralidade. Então, gente, o Kant já está argumentando nesse nível aqui, já está colocando essas questões, certo? Já está falando sobre a questão de subjetividade e objetividade, e lembrando a nós que os princípios da moralidade eles vão ser objetivos. O que a gente vai ter de subjetivo é aquilo que é do sujeito, é aquilo que é do indivíduo, e que o Kant concebe, beleza, ele pode ser de uma cultura diferente, né? Ele pode ser de um tempo diferente, e ele vai ter essas máximas diferentes. Mas essas máximas só terão um valor de moralidade na medida que elas estarão e estão em conformidade com o imperativo categórico. Certo? Ronald. Dava para você repetir essa parte que você falou sobre a linguagem, que quando você eu não entendi, na verdade. Quando você fala alguma coisa, você já deu, já inseriu na linguagem isso? É um argumento do Aristóteles. Se eu não me engano, está lá no órgão. É no órgão, meu Deus. Eu não me lembro se é no órgão ou se é na metafísica. Que ele vai falar sobre a questão da linguagem. Né, que as pessoas não podem discordar que a linguagem funciona. Porque se elas discordarem que a linguagem funciona, para isso elas têm que utilizar a linguagem. Então a linguagem já funcionou. Ou seja, no ato de você discordar, né, de que a linguagem funciona, você já está fazendo a linguagem funcionar. Você está se contradizendo, é uma contradição performativa. Porque no ato de você negar, você está afirmando. Dá para entender? Quando eu digo a linguagem não funciona, todo mundo aqui entendeu o que eu disse? Ótimo. Então a linguagem acabou de funcionar. Eu estou me contradizendo. Uhum. É esse argumento. Aí o Aristóteles ainda completa, né? Quem discordar de mim é um vegetal. Mas aí tem. Ele fala isso textualmente. O Aristóteles Mas aí tem um problema que eu estava até tentando resolver isso, né? Que o nome de Deus em hebraico ele é impronunciável. Se é impronunciável, ele não está na linguagem. isso Então, é um problema, é um problema. então, como é que as pessoas adoram Deus, por exemplo? Porque se Deus não pode ser pronunciado, então Deus não pode ser adorado, louvado, cultuado, entendeu? Só que isso é a partir de Moisés. Antes de Moisés, quer dizer, bem antes, né, com Abraão e tudo, existia outro nome para Deus que era pronunciável. As pessoas conseguiam pronunciar. Depois de Moisés, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que recebeu, aliás, antes, né, com a sarça ardente e tal, aquela história da sarça ardente, que Deus se revelou a ele, Deus disse assim, eu sou. Aí, opa, quando diz Deus, eu sou, colocou o ser aí. Então, é o ser de Deus que se manifestou. Ora, mas o ser de Deus não consegue, apesar de ter se manifestado, não consegue ser nomeado. Então, ele não está na linguagem. Portanto, Deus não pode ser adorado. Entendeu o problema aí? É porque existe uma distinção, né, entre poder definir e poder contemplar, né? O próprio Kant vai falar disso. Eu posso contemplar a ideia de Deus, eu posso contemplar a ideia de anjo, a ideia de liberdade. O problema é conseguir definir, conseguir demonstrar, provar isso daí, do ponto de vista racional. Eu não consigo, né? Também tem outros pontos aí, que é, por exemplo, né, a questão dos limites da linguagem. Né? Se está para além do limite da linguagem, significa que é algo que, além de ser inefável, né, para utilizar um termo chulo, indizível, né, também seria algo incompreensível.
Deus também seria isso daí. No entanto, a gente sabe que existem definições de Deus a perder de vista, né? Inclusive, pensadores cristãos, tal qual São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Orígenes, entre tantos outros, vão dizer, ó, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né, infinitamente bom, né, e aí vão lidar com essas questões da ideia de Deus, né. Então tem todo esse problema da metafísica cristã que está aí sendo colocada, que também envolve problemas da linguagem, né, da nossa linguagem. Mas, Jadson, tu queres falar, pode ficar à vontade. Eu quero perguntar do Ronald onde foi que ele leu, ou quem foi que disse para ele que o nome de Deus em hebraico é impronunciável, que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Quem me disse isso foi um judeu, amigo meu. Judeu? Ele disse que são 4 consoantes, não tem como pronunciar 4 consoantes seguidas, uma da outra, né? Aí o que que acontece? O que é que eles fazem, né? Ele me pediu até que eu ficasse em silêncio, porque isso é um segredo judaico. Eles tiram uma letra, e a partir dessa letra, eu não vou dizer qual é a letra, pronto. A partir dessa letra, eles formam os atributos que o Erickson falou. Eles formam os atributos Shalom, que é o da paz, Adonai e etc. Mas o nome mesmo inteiro de Deus ninguém consegue pronunciar. Aí quando eles traduzem, vem como Jeová, Jeová, Yahué, por aí, mas não é pronunciável. Entendeu? Isso é verdadeiro, isso que você está falando. Já há estudos teológicos nesse sentido que dá essa visão real, né, sobre a questão de Deus, o Deus hebraico, Por isso que, por exemplo, se você tomar a Bíblia Sagrada como base, você vai ver que não se pode pronunciar o nome em vão, por isso que ele é impronunciável. Mas o fato de não pronunciar o nome não significa que ele não pode ser adorado, né? Porque senão todas as suas ações, as suas intenções, acho que desqualifica o Velho Testamento e o Novo Testamento todinho, né? Pois é, isso aí é uma corrente chamada de teologia negativa, que tem alguns judeus que pertencem a essa escola, né, de teologia negativa. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Adorno. Sim. O Adorno é um dos representantes da teologia negativa. Ele era judeu e ele não acreditava que Deus poderia ser nominado. Então, ele dizia que eu tenho que, na verdade, negar dizer tudo que Deus não é. Por exemplo, Deus não é o mal, Deus não é isso, não é aquilo. É o máximo que eu posso dizer de Deus. Mas, assim, eu entendi o que você quis dizer. A questão é que os atributos de Deus, você pode louvar os atributos de Deus. Você pode dizer assim, Deus é maravilhoso, Deus é amor, aí você louva, canta um hino, sei lá, que representa isso. Mas de Deus mesmo, a essência de Deus, você não tem. Você não pode louvar a essência de Deus. Seria indefinível, né? Né? É interessante isso daí, porque isso também viabiliza, né, já que a discussão aqui é filosofia moral, também Deus ser o fundamento da moralidade, né? Inclusive, Kant ele não coloca Deus como fundamento da moralidade, tá, gente? A moralidade, para ele, é algo que acontece independentemente de Deus. Entendeu? De tal forma que os princípios da moralidade Deus segue, né, porque é correto. Entendeu? Não é aquela coisa, não é correto porque Deus disse, né? Porque aí até seria um tanto de, né, tem autores que vão dizer que Kant vai dizer que se fosse dessa lei de raciocínio seria autoritário, né? Deus estaria sendo autoritário e sendo autoritário não é bom, né? Então, tem essa linha aqui. Deus ele vai ter a função de garantir que o indivíduo que é digno da felicidade, né, numa vida posterior, até mesmo nessa, ele alcance essa felicidade. Mas a moralidade em si não deriva de Deus, certo?
e nem nos conduz à felicidade, como é no caso do Aristóteles. Entendeu? Pelo contrário, a moralidade nos torna dignos de ser felizes, né? E Deus apenas nos recompensa, né, com a felicidade por sermos dignos de tal felicidade. Mas que, né, porque a gente se tornou um sujeito moral digno disso, entendeu? Então, é bem interessante a gente colocar essa questão, porque muitas vezes, quando a gente chega na modernidade, né, a gente vê Hume, vê outros autores modernos, parece que Deus ele vai se tornar o centro da moralidade. E existe um esforço dentro dos pensamentos, né, de várias escolas de pensamento moderno para desvincular, né, Deus do fenômeno da moral, para que Deus não venha a ser esse fundamento, né? Que a moralidade ela aconteça independentemente de se Deus existir ou não. Por quê? Porque autores como Hume, né, já estão falando sobre a impossibilidade da razão provar, demonstrar a existência de Deus. Ok, gente? Então, é um ponto que a gente tem que refletir também. Ok? A gente pode passar para o Escolhe 2? Bora lá. Hudson, queres fazer as honras? Sim? Vamos lá. Ser feliz é necessariamente o anseio de cada ser racional, mais finito, portanto, um fundamento de determinação inevitável de sua faculdade de desejar. Pois o contentamento com toda a sua existência não é como uma posse originária e uma bem-aventurança que pressuporia uma consciência de sua autossuficiência independente, mas antes um problema imposto por sua própria natureza finita, porque ele é carente e essa carência concerne a matéria de sua faculdade de desejar, isto é, há algo relacionado a um sentimento de prazer ou desprazer que se coloca subjetivamente como um fundamento, pelo qual se determina aquilo que carece para o contentamento com seu estado. Mas precisamente porque esse fundamento de determinação material pode ser reconhecido pelo sujeito apenas empiricamente, é impossível considerar esse problema como uma lei, pois essa lei, enquanto objetiva, tem de conter em todos os casos e para todos os seres racionais precisamente o mesmo fundamento de determinação da vontade, pois, embora o conceito de felicidade se coloque em toda parte como fundamento para a relação prática dos objetos com a faculdade de desejar, ele ainda permanece apenas o título geral para os fundamentos de determinação subjetivos e não determina nada especificamente que tenha a ver unicamente com esse problema prático, e sem essa determinação, esse problema não pode ser de todo solucionado. Com efeito, o lugar em que cada um coloca a sua felicidade depende do sentimento de prazer e desprazer de cada um em particular, e mesmo em um único sujeito depende da diversidade de suas carências segundo as modificações desse sentimento. E uma lei subjetivamente necessária, como lei da natureza, é, portanto, objetivamente um princípio prático muito contingente que pode e tem de ser muito diferente em sujeitos diferentes e, por isso, não pode nunca fornecer uma lei, porque o desejo por felicidade não concerne a forma da conformidade à lei, mas apenas a matéria, a saber, se e quanto deleite pode ser esperado no cumprimento da lei. Os princípios do amor de si mesmo podem certamente conter regras gerais da habilidade, encontrar meios para os propósitos, mas nesse caso são apenas princípios teóricos, como, por exemplo, aquele que gostaria muito de comer pão teria de inventar um moinho. Mas preceitos práticos que se fundam sobre esses princípios nunca podem ser universais, pois o fundamento de determinação da faculdade de desejar está fundado no sentimento de prazer e desprazer,
que nunca pode ser considerado como visando universalmente os mesmos objetos. Mas suponhamos que os seres racionais finitos pensassem sempre de maneira uniforme sobre o que admitiriam como objeto de seus sentimentos de deleite ou de dor, e, igualmente, sobre os meios dos quais eles teriam de se servir para alcançar os de deleite ou para evitar os de dor. Ainda assim, o princípio do amor de si mesmo não poderia, de modo algum, ser estabelecido por eles como uma lei prática, pois essa própria unanimidade seria ainda contingente. O fundamento de determinação permaneceria válido apenas subjetiva e empiricamente, e não teria aquela necessidade que é pensada em cada lei, a saber, a necessidade objetiva a partir de fundamentos a priori, a não ser que essa necessidade fosse tomada não como prática, mas apenas como física, a saber, em um sentido que a ação por nossa inclinação nos necessitasse tão inevitavelmente quanto o bocejar ao vermos os outros bocejarem. Seria melhor afirmar que não existem de todo leis práticas, mas apenas conselhos em função de nossos desejos, do que afirmar que os princípios meramente subjetivos se elevariam ao patamar de leis práticas, leis que têm sempre de possuir necessidade objetiva e não meramente subjetiva, e que têm de ser conhecidas a priori pela razão, não pela experiência, por mais empiricamente geral que esta possa ser. Mesmo as regras de fenômenos concordantes só são denominadas leis da natureza, por exemplo, as leis mecânicas, ou quando os conhecemos efetivamente a priori ou quando admitimos, como nas leis químicas, que seriam conhecidas a priori a partir de fundamentos objetivos, se nosso discernimento se aprofundasse mais. Todavia, no caso dos princípios práticos meramente subjetivos, coloca-se expressamente como condição que eles teriam de estar fundados não em condições objetivas, mas em condições subjetivas do arbítrio, e, portanto, que seria permitido representá-las apenas como meras máximas, mas nunca como leis práticas. Este último escolho parece ser, à primeira vista, mero verbalismo, mas ele consiste na determinação dos termos da mais importante distinção que se possa considerar em investigações práticas. Perfeito. E temos aqui, né, um parágrafo não, né, um escolho bastante rico em argumentação, onde o Kant ele está colocando o quê? Né? Olha o Guilherme aí, ele está colocando que a felicidade, ou a busca pela felicidade, não pode ser o princípio que fundamenta a moralidade. Não pode ser daí que a gente derive, né, as leis morais. Por quê? Porque, primeiramente, né, o que torna as pessoas felizes não é a mesma coisa, não é o mesmo motivo, o mesmo objeto, certo? E mais do que isso, né, eu estou deixando a minha faculdade de desejar, por assim dizer, empírica, determinar a minha busca. E, por tal, vai ser contingente, não vai ser nada necessário, né? Vai ser particular, subjetivo, vai variar de um sujeito para outro sujeito. Então, a gente tem que colocar que isso entraria, né, por Kant, no raciocínio do Kant, para uma espécie de relativismo moral, qual ele nunca irá aceitar. Outro ponto que está sendo colocado muito bem nesse parágrafo é a questão entre prazer e dor. Porque se em algum momento ele está batendo, né, com a noção aristotélica de moralidade, onde a felicidade vai vir a ser, né, a grande busca do ser humano, o sentido da vida do ser humano, né? Por outro lado, ele está colocando também os princípios de prazer e dor como sendo, como não podendo ser, né, algo que vai fundamentar a moralidade. E com isso, ele está criticando os utilitaristas. Por quê? Porque para os utilitaristas, não existe nada mais natural nas atitudes, nas ações dos seres humanos, do que agir para se afastar da dor e se aproximar do prazer. Né? Jeremy Bentham,
que é um dos precursores e considerado um dos pais do utilitarismo, ele vai ser o cara que vai colocar esse princípio da utilidade, né, dentro das nossas ações. As ações são úteis na medida em que elas me produz, né, prazer para mim e para a maior parte das pessoas que estão ali envolvidas nas minhas ações, né, como consequência. E, obviamente, afaste a dor para mim e para a maior parte das pessoas que estão ali concernidas. Então, o Kant, ele está em diálogo aberto com essas duas tradições da filosofia moral. De um lado, a tradição aristotélica, e do outro lado, a tradição utilitarista, né, que vem ali já do Jeremy Bentham. Ok? Paulo, pode ficar à vontade. Então, eu queria na verdade, Edson, eu tô mais uma pergunta mesmo. Essa concepção de felicidade, ela não vem, não sei se eu estou enganado, aquela busca do prazer pelo prazer, se não me falha a memória, são os epicuristas. Ele não se aproxima muito disso, não? O que você acha? Tem uma influência do epicurismo também, certo? Mas aí que tá. Eu acho que o Kant está muito mais relacionado a essas tradições que são da filosofia moderna, né? Aqui, eu acho que a gente já leu isso aqui, né? As proposições que são denominadas práticas da matemática ou na física de, de, deveriam ser propriamente chamadas de técnicas, pois essas ciências não têm a ver com a determinação da vontade, e elas indicam apenas o diverso da ação possível que é suficiente para a produção de um determinado efeito, e são, portanto, tão teóricas quanto todas as proposições que expressam a conexão de causa com um efeito. Ora, quem almeja o efeito tem que se aprazer também com a causa, certo? Só para complementar a resposta que eu estava te dando, Paulo, tem uma influência epicurista, sim, certo? Mas é muito mais esses autores, né, a influência aristotélica ali, a influência, né, dos utilitaristas, como o Jeremy Bentham, até mesmo o próprio Hume, né, que o Hume ele também vai ali falar sobre a questão do prazer e da dor como sendo a base da moralidade, né, as nossas paixões, os nossos afetos. Então, é muito mais essa galera que o Kant ele está, né, dialogando, entendeu? Ele está entrando diretamente. Mas entra também, sim, com o epicurismo, porque é uma escola de filosofia moral bem conhecida, tá? Perfeito, Paulo? Ótimo. Perfeito, obrigado. É uma dúvida também que eu tenho. Será que a ideia de cuidado, de responsabilidade, né? Essas duas partes aí, cuidado e a responsabilidade que um tem com o outro, ela não faz parte não seria uma base para a moral? Porque quando eu tenho uma responsabilidade para com o outro, não para com a lei em si, a literalidade da lei, né? Mas para com o outro, por exemplo, se eu vejo alguém. Aí pode entrar até a ideia de solidariedade também. Será que não é mais forte do que a ideia de lei, de estabelecer uma lei moral para regulamentar? Eu sei que tem que ter a regulamentação, mas eu acho que a ideia de cuidado e de responsabilidade é mais profunda. Não sei o que é que você acha. É uma discussão bastante, eu diria até que atual, porque tem as feministas, né, que vão falar sobre a ética do cuidado, né, a Nodin, a Carol Gilligan, entre outras feministas, que vão discordar do Kant, né, sobre uma ética de princípios e falar sobre uma ética do cuidado que é baseada no sentimento da empatia, entendeu? E eu não sei te dizer, Ron, de qual medida desse debate a gente pode assumir, eu pelo menos posso assumir uma posição kantiana ou das feministas na ética do cuidado, né, tendo a empatia como base, né, como princípio da moralidade, né? Por quê? Porque primeiramente a gente acaba sentindo empatia quando há identidade. A gente acaba sentindo empatia quando a gente olha para o outro e, de alguma forma, a gente consegue se ver no lugar do outro que está sofrendo, que está passando por algum tipo de adversidade na vida, certo? E daí a gente acaba se compadecendo,
né? E cuidando desse outro, né? E tudo mais. Não sei dizer se isso consegue ser universal. Não sei dizer em qual medida a gente pode dizer que a gente olha para o sofrimento de outros seres humanos e acaba sendo tocado por eles a esse ponto, tendo empatia, né? A gente vê casos que não são disso, que não é por aí, entendeu? Tem gente que faz do sofrimento do outro ser humano um espetáculo, pô. E não há empatia nenhuma diante disso, entendeu? Então, esse é o grande problema, né, de a gente basear a ética nos sentimentos, porque os sentimentos é algo individual. Por mais que a gente seja ser humano, por mais que a gente tenha uma estrutura biológica e cognitiva comum, né, praticamente a mesma em todos nós, existe uma forma de operar que faz com que uns sintam de uma forma, né, uns sintam empatia e outros não sintam empatia, né? E aí quem sente empatia vai se sentir na obrigação de cuidar, né? Vai vir essa obrigação, o dever da moralidade diante disso, e aqueles que não sentem não vão ter. E aí como é que a gente fica? Né? A gente tem um problema aí de moralidade. Né? Diga-se de passagem, O que você não concorda é o cuidado como princípio, é isso? o problema todo é que o cuidado ele é um princípio, ele é um princípio da moralidade, principalmente na ética da feminista, mas ela é derivada de um sentimento. O que está no fundamento do cuidado é a empatia. Se você pegar as éticas feministas, né, pesquisar Carol Gilligan, é Uma Voz Diferente, o nome do livro dela, né, o desenvolvimento moral das mulheres, eu acho que você já ouviu falar. Tem uma outra que é a Neil Nodin, né, que ela escreve Ética do Cuidado, tem um livro chamado Ética do Cuidado. E assim, já é atual, tá? Atual que eu quero dizer é de 1950 para cá. Né? Então, não tem nem 100 anos dessa discussão, não tem muito tempo, não. Entendeu? E ainda está sendo debatido nos nossos dias. E aí é quando você para analisar essa galera, e eu me pergunto muito, porque o Hume é já um cara que ele vai colocar, não é empatia, mas ele usa um outro termo, que é a simpatia, que também é um movimento imaginário de você se ver no lugar do outro, entendeu? Uhum. Então, de você se colocar no lugar do outro. Então, o Hume, ele também já está nessa corrente aí, já está nessa esteira de pensamento, né? O problema todo é que quando eu não tenho um princípio que me ordene do ponto de vista racional, e só sobra Uma lei, né, que você está falando. exato, uma lei moral, uma regra moral, né? E só sobra o sentimento, individualiza muito, certo? Deixa muito subjetivo. E tornando muito subjetivo, vai ter gente que vai dizer, eu não sinto empatia nenhuma. Mas aí, se eu tenho uma lei, eu vou dizer, eu não sinto empatia nenhuma, mas ainda assim eu tenho a regra moral né, que me impõe a ajudar diante desse caso. Mesmo eu não tendo nenhum sentimento que me motive, eu ainda tenho a lei moral. Isso um kantiano diria, tá? Como é? Repete aí. É porque, vê, quando eu tenho a empatia, né, sendo a base, é subjetivo. Você pode sentir empatia e não pode. Né? Eu até usei o exemplo de tem gente que espetaculariza, né? Faz de espetáculo o sofrimento do outro. Entendeu? Uhum. Tem gente que faz isso, pô. Então, né, essa pessoa não está sentindo empatia nenhuma. Mas eu tenho uma regra moral que diz, né, que quando eu vejo o outro em sofrimento, né, eu tenho o dever moral de ajudá-lo. Mesmo eu não tendo empatia, eu ainda tenho esse dever. Eu vou ser movido pelo dever, por essa obrigação moral. E aí eu já não tornaria espetáculo o sofrimento do outro. Aí teria que estabelecer uma lei do cuidado, né? Que não estaria assentado no sentimento de empatia, mas sim na racionalidade. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque a racionalidade continuaria a ser exercida independentemente ou não, se eu sentir simpatia ou não. Entendeu?
Entendi, obrigado aí. Hudson, É, assim, eu vejo que a questão do cuidado e da responsabilidade, ela se encaixa em qualquer modelo moral existente, seja um religioso, né, que você tem ali a Bíblia como seu, como sua fonte de princípios mesmo no agir, né, na sociedade, ou seja kantiana, você precisa de uma autolegislação, né, se legislar ali por meio da razão para poder agir, também o de qualquer outro modelo existente, o utilitarista também, qualquer outro aí. Então, eu acredito que a existência do cuidado e da responsabilidade, ela necessariamente ela não precisa excluir uma lei ou qualquer outra coisa, né? O Kant ele tentou excluir a questão da religião para agir moral. Ele mesmo fala, né? Não preciso de religião para poder agir moralmente. O que eu preciso é criar uma legislação para mim mesmo, né? Porque eu posso me autolegislar. Eu não preciso de um aviso para entrar que diga silêncio na biblioteca, porque eu mesmo posso entrar lá consciente de que eu preciso fazer silêncio, né? Porque senão eu atrapalho os outros. Isso é uma autolegislação, algo que você determina sobre si mesmo ali, que você faz o seu próprio controle, digamos assim, né? Eu acredito que isso que a gente tá lendo aqui tem muito mais relação com Aristóteles do que com Platão e Aristóteles do que com Epicuro, né? Porque o epicurismo ali com a questão do prazer, da hedoné, né? Os estoicos, os epicuristas, os céticos, e os outros lá que eu não me lembro o nome, eles tiveram influência de Platão e Aristóteles. Quando eu estava lendo, teve uma hora que eu parei assim, a gente leu isso daqui ontem, eu li isso aqui ontem com o Erison, né? Quando na questão lá da excelência moral, que o Aristóteles vai dizer que a excelência moral se relaciona com o prazer e a hedoné já com o prazer e o sofrimento. Aí aqui o Aristóteles estava falando, no lugar do prazer, qual é a expressão que ele utiliza? Ele utiliza prazer também, mas eu não me recordo. Mais deleite, né? Deleite, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, isso daqui eu estava lendo ontem Aristóteles. Ai, que coisa curiosa, né? mas é porque, assim, uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente também estava lendo ontem no Aristóteles, é que o Aristóteles, ele não é o cara que ele vai mandar a gente suprimir as nossas emoções. Sim. Entendeu? Talvez o grande fator seja esse. Ele vai dizer que a nossa disposição, né? O caráter é uma boa disposição de agir. Entendeu? E essa disposição está relacionada com as nossas emoções e ações. Mas ela é ponderada pela racionalidade. A racionalidade é que vai inserir o que a gente chama de medida certa, o meio termo aristotélico, né? Então, isso daí faz com que o Aristóteles não desconsidere nenhum aspecto do que nos torna humano, né, no momento de a gente agir moralmente, né? O Kant tem essa coisa de, olha, beleza, a gente pode ter sentimento e tudo mais, mas não é o sentimento que vai tornar a atuação moral. Entendeu? E muitas vezes o sentimento ele vai ser o fator que vai tornar a atuação imoral. Esse é o grande problema do Kant. Entendeu? Seja o sentimento, né, egoísta, seja o sentimento altruísta, entendeu? Você no Kant, os sentimentos eles são um problema. Por quê? Porque o sentimento é individual, é subjetivo, certo? É contingente. Aí acabou-se. Entendeu? Dos sentimentos eu não posso derivar, né, princípios que sejam universalmente válidos, que sejam necessários, né? E aí, se eu não posso derivar, se eu não posso extrair daí nenhum desses princípios, então eles não têm valor de moralidade. Esse é o raciocínio kantiano, né? É a forma do Kant pensar, que traz muitos problemas e críticas à filosofia dele. Né? Como eu já disse aqui, tem gente que vai dizer que o sujeito moral kantiano é esquizofrênico.
né? É esquizofrênico porque ele está, ao mesmo tempo, em dois mundos, né? Ele está no mundo fenomênico, que é o mundo onde a gente, né, consegue constatar empiricamente os objetos, mas ele também está no mundo, né, ali no limite do mundo, né, que é o mundo transcendental, que é o mundo da coisa em si, é o mundo onde estão os princípios que são eternos, imutáveis e universais, né? Eternos, imutáveis, né? Universais e necessários, por assim dizer. Então, o Kant ele cria esse sujeito, e esse sujeito é um problema, porque muitas vezes ele vai entrar em conflito consigo mesmo, porque ele vai ter uma parte de si desejando algo e a razão mandando o contrário do que ele deseja. Certo? É um problema esse sujeito kantiano, entendeu? Faz com que você esteja muitas vezes, né, vivendo em conflito consigo. O que é que eu vou fazer? O que eu estou desejando ou o que a razão manda? É um problema kantiano. Moral kantiano. Queres falar, Rob? Até porque também ele não pode negar que a dor ela tem o seu aspecto subjetivo também, né? Mas a dor não é só, sei lá, perder um braço ou um dedo, sei lá. A dor tem o seu aspecto subjetivo. Por exemplo, a pessoa que perdeu a esposa vai sentir uma dor, né? Então, ela precisa de cuidados. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Quem é que vai cuidar? Aí tem que ter a lei que diz assim, fulano de tal vai cuidar, e aí tem os cuidadores e tudo, né? Mas entenda que a gente está falando de lei moral, tá? Não é uma lei, como posso dizer, do Estado, estatal e etc. Certo? A gente está falando de lei moral. De quem é o dever de cuidar, por exemplo, dos idosos? Entendeu? De quem é esse dever moral? Né? Lembrando que a gente está em domingo de Enem, certo? Que exatamente, né, o tema do Enem, da redação do Enem desse ano, né, abre aspas, a perspectivas, né, acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, ou seja, está lidando exatamente com a questão, né, de como é que é essa perspectiva do envelhecimento na sociedade brasileira, né, de quem é essa responsabilidade de cuidar das pessoas idosas, né? E aí é que tá. Para Kant, a gente é como se tivesse o dever moral de cuidar dos nossos idosos. Entendeu? Não é que tem uma lei que um deputado, um senador baixou lá, não. É que a gente, enquanto ser humano, enquanto sujeito moral, se coloca essa obrigação. Entendeu? É essa a diferença. Guilherme, pode ficar à vontade e seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a todos. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, mas espero não ter perdido muito, né? Mas assim, eu tava ouvindo a discussão de vocês e aí eu tava pensando aqui, né? Porque se a gente for ver, né, a gente tem várias obrigações, né? Se a gente for parar para pensar, e essas obrigações podem entrar em contradições umas com as outras, né? Ao mesmo tempo que eu tenho o dever de cuidar de um, por exemplo, eu tenho meus pais idosos, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Quem que eu cuido, né? Primeiro, né? Dos idosos ou das crianças. Então, essas obrigações podem gerar um certo conflitos, né? E se a gente pegar o Kant, né, e observar esses deveres de uma forma muito rígido, a gente vai entrar uma confusão mental enorme, né? Porque não tem como. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não tem como você fazer várias coisas e ainda assim continuar sendo um agente moral, né? De alguma forma em algum momento você vai suspender a moralidade, né? Se a gente pensar que há essas regras objetivas que me conduzem a um dever. E, e aí eu penso, né? E com uma perspectiva dos pós-kantianos,
que também está muito ligado não com essa objetividade do dever, mas como que se pensa essa objetividade do dever, né? Então, por isso que é a importância da prudência, do imperativo hipotético, esqueci do outro, o instrumental, justamente para auxiliar esse processo deliberativo na tomada de decisão, né, para saber o que de fato é um bem para aquele indivíduo, né, não no sentido sentimental, no sentido de paixões, mas um bem que vai assegurar aquilo que ele considera precioso, ou uma forma que ele decidiu a se comprometer, né, dentro de um perfil de personalidade, ou de uma profissão que ele se comprometeu. Então, assim, penso que o dever, né, ele dialoga de uma certa forma, com os sentimentos, com algumas aspirações do indivíduo, mas condicionado por esses imperativos, principalmente pela prudência, né? O que torna, de alguma forma, você racionaliza esses sentimentos e colocam eles sobre o juízo da razão. Eu não sei se para vocês fez sentido. Perfeito, perfeito. Mas é isso aí. O Kant diria que é por aí, certo? Eu posso ter... Isso que você colocou sendo subjetivo e eu acabo racionalizando é a máxima. É a máxima da ação, certo? É o princípio subjetivo, né, que move você a fazer o correto, entendeu? E quando você vai ver se essa máxima, se esse teu princípio subjetivo, pessoal, tem valor de moralidade, é quando você faz o teste do imperativo categórico. Ou seja, o imperativo categórico é como se fosse um critério para saber se tua máxima, né, se teu princípio subjetivo tem valor de moralidade ou não tem, certo? Outro ponto que tu ressaltou, e é bem interessante colocar, é que Kant ele tem consciência de que os deveres muitas vezes podem ser contraditórios. Eu posso ter um dever que me manda não mentir e, ao mesmo tempo, me manda conservar a vida. E aí vai ter um contexto, que a gente já explorou muito aqui, né, de que eu vou ter que mentir para conservar a vida, ou sei lá. E aí é quando, né, lá na fundamentação, ele fala de deveres perfeitos e deveres imperfeitos, né? Deveres para consigo e deveres para com o outro, que é já tentando resolver essa problemática. Mas não se preocupe, porque a promessa do Kant não é minha, né? Lá na fundamentação ele diz que isso daí vai ficar resolvido lá na metafísica dos costumes, ou seja, a gente leu a fundamentação da metafísica dos costumes, estamos lendo a crítica da razão prática, quando a gente for ler, né, a metafísica dos costumes, o Kant está prometendo resolver esse problema aí, né? Através dessa dinâmica de deveres para consigo e para com o outro, deveres perfeitos e imperfeitos. Certo? Hudson. O que o Guilherme disse, né, me fez lembrar de algo que o Marcos Engano afirma na obra que ele escreveu, intitulada Virtudes Morais, que lá ele aborda 3 tipos de éticas, né, a ética das virtudes, a ética deontológica, né, kantiana, e a ética utilitarista. Aí lá ele dá um exemplo, que eu acho que o Ellison deve ter lembrado desse exemplo que ele chegou a dizer agora do camarada que sobre preservar a vida, né, ou mentir, ou falar a verdade. É justamente tem relação com o exemplo que o Marcos Engano ele fala nessa obra dele. Ele diz assim que quando, por exemplo, você tem alguém que mora em um determinado país que as regras as leis são muito rigorosas, né? Entra alguém na tua casa procurando abrigo, um fugitivo, né, procurado lá pela polícia, aí você dá abrigo para essa pessoa, aí chega alguém lá procurar, e aí o fulano passa para alguém com uma determinada descrição que eles dão, né, apareceu por aqui e você está com um sujeito lá abrigado na tua casa, aí, né, aí você fica naquele dilema, né, Não é bom. Não é Não é bom, boa ideia, não. Aí, se eu falar a verdade pro cara, de que o cara tá aqui, né, escondido na minha casa, o cara vai morrer, né?
Assim, mas se eu mentir, eu posso salvar uma vida, entende? Então, o Marcos Engano, ele vai dizer que existe, sim, a possibilidade de haver suspensões, né, da moralidade, assim, de moralidade, né? Você não pode, muitas vezes, assim, levar um tanto rigor as coisas, né? Então, ele estava lembrando dessas coisas, do que eu li lá, né, nessa obra. Perfeito. Perfeito. É uma das soluções, né? Porque esse é o grande problema que se atribui à filosofia moral de Kant. Dizem que ela é muito formalista, né? Dizem que ela é uma filosofia que não leva em consideração pontos limites, situações limites do cotidiano, né, das pessoas, né? Tem um sério problema em lidar com dilemas morais, porque isso daí é um dilema moral, né? É errado mentir, mas também é errado, né, você desperdiçar uma vida, né? Então, como é que lidar com esse dilema moral? É um dilema, é um problema, que, né, a gente tem que arrumar alguma solução, né? Mas, assim, se a gente for olhar, mais de 90% das nossas decisões não envolve dilemas da moralidade, né? E talvez esse seja o grande consolo aí para a teoria moral kantiana, dizer que, olha, vai ter gente que vai passar a vida inteira e nunca vai ter que resolver um problema moral como esse. Então, para essa galera aqui, essa moralidade funciona, né? Aí é mais complexo. Eu queria fazer um comentário, eu tinha levantado a mão e eu preciso falar mais porque daqui a pouquinho eu tenho que ir lá buscar minha filha lá na prova que ela está fazendo no Enem. Assim que eu Perfeito. voltar, eu quero voltar pro debate. Então, eu devo dar uma parada, que meu celular está sem bateria, eu não consigo levá-lo. A ideia é, não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir, Edson, mas eu tenho entendimento, tenho impressão que a ideia de lei que ele coloca não é uma lei simbólica, né? Eu acho que em Freud a gente encontra muito isso, que é uma lei simbólica que nos faz pensar a questão na racionalidade da questão moral. Então, por exemplo, essa questão aí sobre estar brigando ou não para preservar a vida, né? Se a gente for olhar, por exemplo, alguns aspectos de Estado Islâmico, por exemplo, né? A depender da situação, é lei. A lei do Estado diz que você deveria entregar o cara, né? E aí você se coloca entre a lei, né, e a perspectiva moral de não mentir, mas também a perspectiva de estar preservando a vida do outro. Tem um filme muito interessante que fala sobre isso e que aborda essa questão, eu não lembro o nome dele agora, mas que faz nos pensar sobre isso, né? Essa questão também sobre a moral, né, o princípio moral, vem muito, não sei se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas vem muito ao encontro da questão edípica, né? Quando a gente faz o processo de castração na criança, no adolescente, né? E essas pessoas se tornam, então, adultas, vão estar respeitando a lei simbólica no sentido, né? Em vários sentidos da vida pessoal. Bom, se eu estiver errado, podem me corrigir, mas eu particularmente tenho essa impressão. Eu vou ter que sair um pouquinho, gente, só para buscar minha neném de 15 anos, né? Está fazendo a prova do Enem, mas eu já estou voltando para o debate, tá? Perfeito, Paulo, perfeito. Estamos aqui até umas 19 horas, a gente está aqui, até as 7 horas da noite, né, 19 horas, a gente continua aqui. E caso não consiga, a gente ainda posta lá no YouTube, certo, o nosso debate. Guilherme, pode ficar à vontade, tu querias falar? Não, que você havia falado que 90% das nossas decisões não entram em dilemas morais, mas eu acho porque a gente não tem consciência, né, de 90% das nossas decisões, porque quando que a gente vai tendo mais consciência das coisas, mais dilemas morais a gente vai estar enfrentando. E eu vou usar um caso simples, eu estou elaborando um grêmio estudantil na minha escola, onde que a direção já demonstrou que é contra a criação desse grêmio. Então a criação de um grêmio já está um problema moral. Aí eu fui fazer uma reunião por videochamada com os alunos do Grêmio. E aí eu comecei a perguntar, será que essa reunião por videochamada é moralmente certa? Eu posso ter esse contato com esses alunos? Então, assim, porque aí
porque na escola onde que trabalha tem um problema de assédio, né? Então já foi alguns professores, alguns funcionários mandados embora por causa de assédio. E aí você vai começar a pensar várias possibilidades, várias coisas, e que vai começar a te gerar alguns dilemas do que fazer. Então, assim, 90% pode não ter a consciência, mas quando você começa a pensar em cada detalhe, cada ação que você está tomando, você começa a perceber que tem muitos dilemas e como que a sua ação vai entrando em contrastes com algumas regras, com alguns pensamentos pré-estabelecidos para você realizar tal ação. Então, assim, eu não sei até que ponto 90% das nossas ações não geram dilemas morais. Eu acho que 90% das pessoas que tomam alguma ação têm consciência de fato do que elas estão fazendo, os problemas que as ações delas podem causar. É complicado, sim. Assim, é uma pena, né, que uma escola não queira um Grêmio, porque isso torna mais democrático, né, a instituição em si, né? Um Grêmio, eu falo isso porque eu fui presidente de Grêmio, tá, aqui, da Escola Municipal Firmino da Veiga, do qual eu fiz o meu ensino médio todo. E eu me lembro que era muito problemático eu ser presidente de Grêmio diante de uma gestão que era completamente autoritária, tomava as decisões sem consultar o corpo docente, sem consultar o corpo discente, né, sem consultar o conselho de pais. Então era bem complicado. É bem complicado. Se existe uma forma de se tornar mais democrático do ponto de vista institucional, né, uma escola, é inserir todo mundo na tomada de decisões e não deixar as decisões a serem tomadas por um pequeno grupo que está ali gerindo momentaneamente aquela escola. Isso eu estou falando porque é uma escola pública, tá? Eu estou falando de escola pública e não de escola privada. Escola privada eu sei que, né, as coisas funcionam de outra forma, mas é uma pena que isso aconteça, né? Eu infelizmente só tenho a lamentar, né? Gente, antes de passar aqui, sim, tem um outro ponto da tua fala que foi bastante interessante, que a gente não tem consciência total no momento da tomada das decisões. Isso porque até entra a questão do inconsciente e tudo mais, tudo isso que o Kant não considera, né? Porque, obviamente, não existe o inconsciente para Kant. Para ele, a gente tem total clareza de tudo que acontece na nossa consciência, né? Para Kant não existe o inconsciente ainda, certo? Só uma coisa, a Cristiane, você pode ficar à vontade para levantar a mão e comentar como todo mundo, tá? Ela fez um comentário aqui quando a gente estava falando sobre a questão da empatia, né? Abre aspas, vou ler aqui o comentário da Cristiane. Há os chamados neurônios espelho, que possibilitam a empatia. Quando há uma deficiência, como a dos psicopatas, há uma deficiência nesses neurônios espelho. Talvez seja uma explicação de algumas pessoas sentirem a dor dos outros como um espetáculo, né? Ou, no caso, espetacularizar a dor do outro, né? Porque chega a ser até um sadismo, porque quando você torna um espetáculo, você está fazendo com que as pessoas sintam prazer com o sofrimento do outro, né? É uma espécie de sadismo mesmo, certo? Nós lá no comentário, né? E só lembrando que os psicopatas, de alguma forma, eles não têm consciência moral, de alguma forma eles não, como é que eu posso dizer? Eles não se sentem culpados pelas ações que eles praticam, né? É como se eles não tivessem consciência moral, ok? Hudson e depois a Cristiane. O nosso colega, ele levantou a mão primeiro. Eita, Ronald, tem Ronald aqui, Ronald, Hudson e Cristiane. Desculpa, Ronald. Agora, é porque para mim tu não estava com a mão levantada, agora que eu vi aqui. Não, só para... acho que, né, vai na mesma esteira aí do que o Guilherme falou, né? Eu estava ouvindo a ministra Carmen Lúcia falando recentemente por que que tem pessoas que entendem que o sinal está vermelho, tem que parar, e não entendem que não pode matar uma pessoa. Ela entendeu uma regra prática, uma regra estabelecida ali. Mas é porque ela entende o quê? Só a punição, que se ela atravessar vai multar, mas
Se, por outro lado, matar, ela vai presa, se ela for pega. Então tem a punição também, né? Tem esses dois lados aí. Mas aí a resposta que ela deu foi curta e grossa. Ela disse assim: é que tem pessoas que entendem o simbólico da lei e tem pessoas que entendem só a literalidade da lei. O que a lei diz? A lei diz, buf, diz isso. Acontece isso se eu deixar de fazer isso ou se eu fizer isso. É isso que ela entende. Já tem pessoas que são mais simbólicas, né? Elas entendem o lado simbólico da lei. Perfeito. Perfeito, Ronald. Hudson? O nosso colega, o Paulo, ele trouxe uma questão interessante, né? Ele falou sobre essa lei kantiana dela ser simbólica ou não, né? Assim, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Ele até falou assim, por exemplo, tem países muçulmanos, né, que se você roubar um objeto, eles cortam até a mão, né? Ou seja, tem uma consequência séria em relação a isso. Mas a lei kantiana, não, né? Por exemplo, se eu deixar de agir moralmente, se eu não agir conforme a razão, não acontece nada comigo, né? Assim, como você tem uma leitura de Kant pouco maior que a minha é quase nada, né? A minha é o que a gente lê aqui, né? Aqui no grupo. O que você acha, Alisson? A lei kantiana, para o Kant ali, ela é simbólica? Provavelmente, eu acho que dificilmente ele veria como simbólica, né? Mas será se a gente pode considerar como simbólica, assim? Eu não sei. Eu diria que ela tem o mesmo grau de objetividade das leis da matemática e da lógica. Mesmo As grau leis de... morais para o Kant, certo? Ela teria o mesmo grau de objetividade que as leis da matemática e da lógica têm para a matemática e para a lógica. Entendeu? E é por isso que eu acho que a gente não pode colocar como simbólica as leis kantianas, certo? Porque é como se eu tivesse a possibilidade de desconsiderar na matemática as leis, né, e ainda assim resolver corretamente os problemas da matemática. Não vai acontecer, né? Para o Kant, é a mesma coisa em relação à moralidade. É como se eu, né, eu pudesse desconsiderar as leis da moralidade e ainda assim resolver os problemas da moralidade sem, né, levar em consideração as leis que ali estão. Não, não é, entendeu? Então é o mesmo grau de rigor, de objetividade, de precisão, né, que as leis da matemática têm para a matemática e que as leis da lógica têm para a lógica. Entendeu? Entendi. A matemática, ela é muito convencionada, né? Assim, será que para Kant é uma espécie de convenção também, a lei moral? A matemática hoje, né? Porque a matemática do Kant é a matemática clássica, a lógica clássica, né? É a matemática, é a geometria euclidiana, né? É o teorema lá do Pitágoras. Então são coisas assim que eram inalteráveis. Para Kant, isso daí era o maior exemplo de que o tempo e a história não alcançam todos os objetos, todos os conhecimentos. Existem conhecimentos que estão, né, fora da esfera do tempo e do espaço. E a prova disso são os objetos matemáticos. Né? E aí, obviamente, ele vai juntar a lógica e vai juntar a moralidade a esses objetos também. Metafísica. Cristiane, fica à vontade. Oi, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito bem, mas eu vou tentar. Assim, quanto à questão dos dilemas morais, né? Eu queria trazer aqui um exemplo de um trabalho da faculdade, né? Que o professor perguntou, né? Sobre uma questão dos dilemas morais, e foi na época da Covid. E aí, no trabalho foi colocado que os médicos, na época, muitos não tinham acesso a todos os materiais necessários para dar os respiradores, né, os tubos para servir aos pacientes. E tinham que fazer escolhas difíceis, né? E dentre essas escolhas, ficou padronizado que eles privilegiariam as pessoas mais jovens e com menos debilidades
em relação a receber esse acesso aos materiais necessários para prolongar e salvar as vidas, né? E aí me ocorreu que esses médicos poderiam ter parentes que necessitariam desses cuidados. E se um desses parentes mais idosos, né, uma pessoa próxima, realmente precisasse dos cuidados, como ficaria a questão? Como ficaria a questão ética em relação a isso, né? Porque no caso de um tio, de uma mãe, né, assim, a pessoa privilegiaria a questão ética que seria o padrão. Então seria o caso do utilitarismo, né? Os mais jovens seriam os privilegiados ao invés dos mais idosos, né? Então seria assim, o seu desejo. Então seria o conflito entre o seu desejo e aquilo que é o que seria o seu dever, né? Então, assim, e Kant coloca, né, Edson, essa questão da subjetividade de você, também, né, pode se chamar de uma subjetividade de você desejar uma coisa e você ter que fazer outra coisa, né? Não, claro que isso aí é um exemplo extremo, tá? Mas, assim, a gente está o tempo todo lidando com isso, né? O exemplo do docinho que a gente quer comer e sabe que não deve, e a gente, né? O desejo do doce ali. Então, a gente está o tempo todo lidando com essas encruzilhadas ali no caminho para a gente poder, entre o querer algo e o dever algo, né? Então, é isso. E aí eu não entendi muito bem quanto à questão, o que ele coloca é que a gente foge da dor e busca o prazer, né? É isso. A gente foge da dor e busca o prazer. Então, Pode terminar. É basicamente isso mesmo que eu queria falar. Muito bom, Cristiane. Ótimo comentário. Espero mais comentários seus. Ótimo. E a Lúcia e a Daniela também, certo? Sintam-se à vontade a participar aqui, a comentar, tá? Assim, essa questão do dilema moral que você trouxe, né, no ambiente médico, dentro da pandemia, é algo muito bom para elucidar, certo? Um problema da moralidade nosso, né? Porque imagina, tu lá médico, tu não tem insumo suficiente para tratar todo mundo e tu vai ter que decidir de quem é a prioridade a ser tratado, né? Quem está em melhor estado, por assim dizer, ou quem está ali, né, já precisando daquilo dali, você não sabe se vai sobreviver ou não, e aí não seria desperdício do material salvar quem você sabe se, né, ou tentar salvar quem você sabe ou não, né, que vai sobreviver. Ao mesmo tempo, aquela pessoa ela teria direito, né, de receber o tratamento, né, para lutar pela própria vida. Então, é muito complicado e se torna mais complicado ainda quando você tem a questão, o agravante, né, por assim dizer, de ter uma pessoa que é um parente seu, é alguém que você tem alguma ligação afetiva, né, com essa pessoa. Então, é como todo esse teu julgamento ele acaba se tornando ainda mais pesado, mais complexo, né, de ser feito, e a decisão ela se torna ainda mais difícil de ser tomada. Entendeu? Então, é algo assim que a gente não imagina, né, que tenhamos que lidar, né? O docinho é bem melhor de lidar, né? Se eu vou comer ou não ali o brigadeiro bem casado, do que lidar com isso daí. É bem mais fácil lidar com esse dilema do que lidar com esse que os médicos foram postos, tá? E aí é que tá. É um dilema porque não tem uma resposta satisfatória, né? A gente não consegue encontrar uma resposta satisfatória para ele, né? E que existe na realidade, entendeu? Por fim, o final da tua fala foi sobre a questão, né, da gente ter impulso natural, né, a se aproximar do prazer, né, e se afastar da dor. Praticamente todas as nossas ações elas são nisso daí, pelo menos é o que argumenta pensadores, né, como Jeremy Bentham,
né? O David Hume, mais tarde o John Stuart Mill, né? O, eles vão argumentar, os utilitaristas, que a gente tem uma inclinação natural da nossa biologia, né? Enquanto animais, somos seres humanos, mas a gente também é um pouco animal, né? A gente tem esse instinto, né, de evitar a dor e buscar o prazer. Então, é como se fosse um princípio biológico nosso, entende? Bem, muito obrigado pelo comentário, Cristiane, foi muito bom, muito bem colocado. Eu que agradeço, obrigada. Ronald? Só retomando o que eu falei da última vez, que é a questão do simbolismo, né, do simbolismo de uma lei simbólica, eu não expliquei o que seria uma lei simbólica, eu acho que ficou meio confuso, porque eu não disse o que era uma lei simbólica, né? Eu não sei se em Kant existe isso, certo? Eu estou levantando aqui uma hipótese. Mas eu acho que quando você fala em formas lógicas no Kant, já está pressuposto que existe um simbolismo, mas é um simbolismo lógico, entende? Porque para você dizer que existe uma forma de um copo, a representação, porque ele é totalmente representação, né, o Kant. Eu represento, pelo meu aparato cognitivo, o copo. Então, o que vem até mim não é o copo, é o símbolo do copo. Então, só que é um símbolo, como você falou, realmente é lógico e matemático. Então, é estranho porque ele conjuga essa ideia de literalidade com simbolismo ao mesmo tempo, só que é um simbolismo lógico. Não sei se eu estou correto, mas é a impressão que eu tenho. Aí, se você puder me ajudar com isso. Mais ou menos por aí, porque é aquela coisa, né? Você não enxerga a forma do copo, que ele é cilíndrico, né? O material de que ele é feito, se ele é feito de vidro, se ele é feito de porcelana, se ele é feito de plástico, né? O que você enxerga é como se fosse já o conceito, como você diz, você enxerga o copo. Você não enxerga, né? Vamos dizer assim, todo as propriedades que constituem esse copo. Quando você representa para si, você já diz é um copo. Mas esse copo ele é de vidro, ele é de porcelana, né? Esse copo é de plástico, esse copo sei lá, é azul, vermelho, é transparente, entendeu? Então você já enxerga um conceito, você já representa para você, reapresenta, né? Segundo as categorias que estão subscritas no teu entendimento. Entendeu? Para o Kant é esse o ponto. O ser humano, ele tem um limite no entendimento, que vão traçar os limites do que a gente pode conhecer, do que a gente pode representar para nós. Entendeu? Então, é nesse sentido que ele não é um dogmático, né, um metafísico dogmático clássico. Por quê? Porque eu tenho limites para conhecer, eu tenho limites do que eu posso expressar, entendeu? Eu tenho limites do que eu posso pensar e conceituar. Esse é o ponto do Kant, né? Aí, quando ele vai falar em representação, ele está falando isso, que a gente sempre representa do que, né, representa todos os fenômenos que existem com base no que já está subscrito nas categorias do meu próprio entendimento. Aquilo que está fora dessas categorias é algo que eu não consigo entender. E aí ele vai falar a coisa em si, né? A coisa em si, o nomeno, é algo que a gente não consegue entender. A essência das coisas, a natureza das coisas, aí não consegue. Pegou a visão, Ronald? Peguei. Agora como é que eu atribuo essa forma lógica para dentro da lei moral? Como é que eu pego o conteúdo dessa forma lógica e coloco dentro da lei moral? Eu diria que o Kant ele não está falando do conteúdo da forma lógica, né?
ele está falando que, do ponto de vista ontológico, os objetos da lógica, os objetos da matemática e os objetos da moralidade, os princípios morais, né, eles compartilham de propriedades semelhantes. Uhum. Quais são essas propriedades semelhantes? Certo? São universais, são invariáveis, né? São atemporais, estão fora do tempo e do espaço. São tipo categorias, né? Tipo As categorias. propriedades desses objetos são, vamos dizer assim, eles compartilham dessas mesmas propriedades. Não é que eles sejam os mesmos objetos, entendeu? Entendi. Eles não são os mesmos objetos, são objetos diferentes que vão remeter a campos do conhecimento diferentes. Uhum. Perfeito? Adson? Oi. A Cristiane, ela falou algo interessante, né, sobre quando ela deu o exemplo lá quando ela falou dos médicos, é um tema até mesmo sensível, né? Quando os médicos, no tempo da pandemia, os médicos, eles tinham que fazer uma escolha entre priorizar aquele que é mais jovem, né, e, vamos dizer, descartar aquele que é mais velho, né. Felizmente teve essa situação aí por falta de oxigênio, que eles tiveram que recorrer a ações extremas, né. Mas aí ela tocou num ponto igualmente interessante também. Ela chegou a dizer assim que, mas e se, por exemplo, eu sou médico e um parente meu, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe adoece, tem Covid, tem pouco oxigênio para ela. O que que eu faço? Eu vou dar prioridade para minha mãe, eu vou dar prioridade para outro paciente que é mais jovem, né? Já está com falta de oxigênio. Eu vejo duas possibilidades nisso, né? Ou eu compro um oxigênio, mas aí já seria um problema, porque está em falta, né? Mas não sei como. Se tivesse essa possibilidade, né, no mercado negro, sei lá, estamos falando de suposições, né? E tratar da minha mãe em casa, porque eu sou médico, eu posso fazer isso, né? Vamos supor que eu sou médico. Ou então eu separar um desses oxigênios e dar para ela, né? Se chegar paciente, independente da idade, eu posso, é minha mãe, né? Posso fingir, né? Ou que, né, que não tem oxigênio, porque de fato não tem, mas eu não vou tirar da minha mãe para dar para outra pessoa, é isso que eu estou querendo dizer, né? Aí entra uma questão moral, né? Também aí, né? Por mais que seja um parente meu, é correto agir dessa forma, né? Ou eu posso simplesmente tirar dela e dar para quem é mais jovem, né? Se bem que a minha mãe não é tão velha assim, ela tem 56 anos, né? Mas e aí, o que fazer, né? Que nem aquela história do trem, né? Tem um trem desgovernado, aí tem um cara lá controlando a direção que o trem vai, né? E o trem pode ir em duas direções. Tem, em uma das direções que ele pode ir, tem 4, 5 pessoas. E na outra direção tem uma só pessoa. E qual direção que você vai deixar esse trem ir, né? Na que tem 4 ou na que tem 1? E vamos supor que essa única pessoa que está sozinha nesse outro caminho seja um parente teu. E aí, você vai matar as quatro pessoas? É um exemplo até mesmo cruel para a gente pensar sobre isso, né? Isso é cruel, né? Assim, 4 pessoas, um parente meu que eu amo pra caramba, né? Que fez parte de toda a minha vida, ou me colocou no mundo, é um exemplo terrível, né? É coisa terrível de se pensar sobre isso, né? É complicado, né? Essa questão aí. Extremamente complicada, né? E aqui falar extremamente não é força da expressão, é porque é uma situação extrema, é uma situação limite, entendeu? Onde a gente tem que tomar uma decisão que vai implicar, né, em consequências que a gente gostaria ou faria de tudo na nossa vida para evitar essas consequências.
né? Então é algo assim que a gente tem que parar assim para refletir, a gente tem que parar para entender, mas ao mesmo tempo, eu não sei, uma coisa que eu tenho que colocar, Adson, eu não sei se a gente teria, e aí o Guilherme vai adorar isso daí, se a gente teria essa clareza de parar, ponderar na imediaticidade do momento. Porque muitas vezes, principalmente nesse segundo exemplo do dilema que você colocou, né, de puxar a alavanca e etc., você vai agir sem ponderar muito. O trem está vindo, você tem que tomar decisão. Se você não tomar decisão, vai acontecer. Então, é muito imediato. Não é que eu possa parar para refletir, para ponderar, poxa, mas 4 vidas é mais do que uma vida, mas a outra vida é meu parente que eu amo, e não sei o quê. Tu vai chegar ali, ou tu vai puxar, ou tu não vai puxar. É imediato, não tem tempo para pensar, não. Entendeu? E aí é quando você para, quando alguém diz, né, disse para mim uma vez, né, que eu ia estudar filosofia moral, eu teve alguém que me disse uma vez, Erison, todas essas duas teorias, todos esses livros, né, ele se dissolve diante do momento, diante da imediaticidade do momento, que você tem que tomar a decisão. Porque você não vai ter tempo para colocar tudo isso na balança, para ponderar qual é o melhor princípio, qual é o melhor critério que você tem que adotar para poder decidir. E eu parei e digo, você está certo, em certa medida você está certo, porque é imediato. Entendeu? E isso daí para o médico, isso daí para, sei lá, um policial, entendeu? Isso daí para o cara que está ali, se vai, o maquinista, se vai ou não puxar a alavanca para modificar a rota, né? Em vez de matar 4 pessoas, matar só uma, mas aquela uma é a família dele. Entendeu? Parece que tudo isso se dissolve, pô. Cristiane. Exatamente. É que nós somos seres muito complexos, né? E não somos simplesmente racionais, né? A gente tem a questão emocional que é muito intensa, né? Dependendo de cada um, mas assim, ela conta muito, né? A questão emocional e a questão que ela vem também junto com as pressões externas, né? Então, assim, é muita coisa. A gente vê isso no nosso dia, no nosso humor, na nossa forma de lidar com as situações. Na verdade, isso que ele coloca, a gente está o tempo todo fazendo. A gente está o tempo todo nesses pequenos dilemas, né, que estão a todo instante nós. E seria interessante a gente fazer um trabalho de observar como a gente reage a essas questões, né? Porque creio, assim, eu penso que a gente lidando com pequenas questões do dia a dia, a gente vai ter um arcabouço de ensinamento para nós mesmos de como nós vamos lidar com as questões maiores, né? Embora uma coisa não dependa necessariamente da outra, mas assim a gente tem uma tendência a agir de determinada forma e a repetir esse tipo de ação. Então, assim, não sei se eu estou falando bobagem, mas é uma coisa que pode ser assim observada, né? Até na questão da personalidade, né? Então, a gente vai vendo que como a gente reage à pressão, né? Como a gente reage à emoção muito forte, né? O que a gente costuma optar no nosso dia a dia, né? Então, é isso, o que ele traz é muito interessante, né? Perfeito, perfeito. Erison, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Mas é para Cristiane. Cristiane, você é de qual estado? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio. Ah, tá. Ok, obrigado. É por causa da maneira como você fala, né? Eu acho que do Nordeste ela não é, né? Aí
Aí, do Rio, até do Rio, parece assim que porque geralmente o Rio ele tem um sotaque um pouco pesado, assim, você não tem, né? Não tem muito, não. Ok, obrigado. Seguimos então na leitura, galera. Bora lá. Bem, vamos para o Teorema 3 aqui, tá? Eu vou dar uma lida e aí a gente, após ler, comenta e vamos para o escolho lá desse teorema. É escolho mesmo, é isso. Vamos lá. Né? Teorema 3. Se um ser racional deve representar suas máximas como leis práticas universais, então só pode representá-las como aqueles princípios que contêm um fundamento de determinação da vontade, não segundo a matéria, mas segundo a mera forma. A matéria de um princípio prático é o objeto da vontade. Este objeto ou é o fundamento da determinação da vontade, ou não o é. Se é o fundamento da determinação da vontade, então a regra da vontade estaria submetida a uma condição empírica, a relação da representação determinante com o sentimento de prazer e desprazer. E, consequentemente, não seria uma lei prática. Agora, se de uma lei abstrai-se toda a matéria, isto é, todo objeto da vontade, enquanto fundamento de determinação, nada resta dela senão a mera forma de uma legislação universal. Portanto, um ser racional ou não pode representar seus princípios práticos subjetivos, isto é, suas máximas, ao mesmo tempo como leis universais, ou tem de admitir que a mera forma das máximas, pela qual estas convêm à legislação universal, faz delas, por si só, leis práticas. Olha ele aqui lidando com a ideia de máxima e a ideia de subjetividade, tá, gente? Que vai estar aqui, né? Aqui, ó, seus princípios práticos subjetivos, né? Isto é, suas máximas, ao mesmo tempo como leis universais. Aí que tá, como é a minha máxima? Será que eu posso tornar uma lei universal? É a primeira formulação do imperativo categórico, né? Agir de tal forma, né, que a tua máxima se torne lá uma lei universal, né? A máxima da tubação. E aí é que tá, será, a gente tem que sempre levar em consideração se é universalizado ou não a máxima, entendeu? E muitas vezes o Kant ele está falando aqui de outra distinção que é muito interessante a gente levar em consideração: matéria e forma, né? Porque ele está falando da forma o tempo todo. A matéria, ou seja, o conteúdo da ação, ele não vai ser muitas vezes universal. Por que ele não vai ser universal? Né? Porque ele vem dessa questão da empiria. Né? Ó, a matéria de um princípio prático é o objeto da vontade. Este objeto ou é o fundamento da determinação da vontade ou não é. Se o fundamento de determinação da vontade, então, a regra da vontade estaria submetida a uma condição empírica, a relação de representação determinante com um sentimento de prazer e desprazer, e, consequentemente, não seria uma lei prática. Ou seja, se a matéria, certo, que constitui a forma, ela for empírica, ela estiver conectada por essa relação que a gente tem de prazer e desprazer, esse sentimento de prazer e desprazer, ela é subjetiva, ela é particular, ela é do sujeito. Então, com isso daí, a gente, obviamente, não vai ter o valor de moralidade. Agora, se essa matéria, né, como ele coloca aqui, ó, agora, se de uma lei abstrai-se toda a matéria, isto é, todo o objeto da vontade, enquanto fundamento de determinação, nada resta dela senão a mera forma de uma legislação universal. Né? Extrair tudo que tem em relação ao prazer e desprazer, toda a empiria que tem ali, o que vai restar? A forma da lei, né? Portanto, um ser racional ou não pode representar seus princípios práticos subjetivos, isto é, suas máximas, ao mesmo tempo como leis universais, ou tem de admitir que é a mera forma das máximas pelas quais convém a legislação universal,
né, faz delas, por si só, leis práticas. Ou seja, se a máxima seguir a forma do imperativo categórico, estiver de acordo ali, entendeu? Eu posso representar, né, de alguma forma, né, vamos dizer assim, os meus princípios como leis universais, mas ela tem que estar de acordo com o imperativo categórico. Certo, gente? Então, aqui, ó, convém a legislação universal, faz dela, por si só, leis práticas. Tá dando para entender isso daqui? Deixa eu só ver aqui, é o 28, mas tá dando para entender? Ok. Isso aqui precisamos da Laís para traduzir, mas. Radisson conseguiu entender, meu amigo. Rapaz, quando falta 15 minutos para terminar, já fica no piloto automático aqui, rapaz. Eu não sei mais de nada. Perfeito, perfeito. Adorei a sinceridade. Guilherme, fica à vontade, Guilherme. Eu queria só voltar no outro exemplo do trem que você havia colocado, mas com base no que a gente acabou de ver e refletir sobre, né? Se antes do acontecimento, né, eu sou uma pessoa de família onde que eu estabeleço uma máxima para mim mesmo que, como um dever de proteger minha família, não importa o que aconteça, eu vou proteger minha família. Eu acredito que essa máxima ela pode ser universalizada, né? Todo indivíduo pode, de forma racional, entender por que proteger a família é importante, né, de alguma ameaça externa. E quando que eu chego no ponto limite do trem, que tem 4 pessoas e um integrante da minha família, eu tenho uma máxima que foi racionalizada, aonde que eu me comprometi a salvar membros da minha família. Então, eu não estaria, de certa forma, sendo imoral se eu preferisse um membro da minha família ao invés dos 4, porque isso foi estabelecido antes, foi um compromisso que eu fiz, eu cheguei nessa conclusão de forma racional antes do acontecimento e não estaria sendo impulsivo, porque eu já havia pensado nisso. Então não seria uma ação imoral. Eu estou comprometido com a máxima e com o conteúdo universal. Mas tu acha que essa máxima é universalizável? Ela é universal, Guilherme? Que ela vai estar de acordo com o princípio do imperativo categórico, com a primeira e com a segunda formulação? Porque quando eu olho para as duas formulações, eu não consigo ver essa máxima de acordo, principalmente com a segunda. Age de tal forma que leve sempre em consideração a humanidade em tu e no outro, sempre como um fim e nunca meramente como um meio. No momento que você viabiliza alguém da tua família em detrimento de alguém que não é da tua família, você está tratando aquele que não é da tua família como um mero meio. Você está instrumentalizando ele. Então, eu não está de acordo nem com a segunda e nem com a primeira, porque a gente não pode universalizar isso. Então, mas aí entra a questão, né, que talvez seria até um ponto interessante, o que a gente entende como humanidade, né? E o que seria esse ser humano? Um fim em si mesmo. Para o Kant ele deixa bem claro, é algo que o valor é intrínseco, né, e é um fim em si mesmo. Ele não é um objeto que a gente utiliza, né, para um fim que está para além desse objeto. Mas todo ser humano ele é um fim em si mesmo. E por isso ele tem um valor intrínseco. Sim, tá, mas aí, como que eu posso esclarecer essa questão? Eu acho que eu não estou sabendo colocar de uma forma clara essa problemática. Eu vou pegar um caso, por exemplo, eu acho que do crime e castigo, né? Aonde que o indivíduo ele mata a agiota que empresta o dinheiro para ele, né? Com a justificativa que aquela senhora era um ser, né, desprovido de qualquer humanidade, era um piolho, de fato, né? Ele enxergava ela como piolho. Então, assim, ele não conseguia ver humanidade naquele indivíduo.
né? E se achava de alguma forma superior a ela, não tirava, né? Como que os nazistas fizeram com os judeus, né? Você pode tirar a humanidade de outra pessoa, como que a polícia faz quando que entra numa favela e mata centenas de pessoas, né? Então, assim, o critério de humanidade, o que, que a gente entende como ser humano, é bem complexo, né? Não é tão fácil de delimitar, até mesmo se você pegar, né? Eu acho que isso também é uma problemática da filosofia kantiana, porque esse conceito é um conceito genérico, né? Ele é bem aberto. Se você pegar na história da humanidade, a gente, lógico que a gente não pode colocar isso dentro da ideia do Kant, mas sem essa referência, essa formulação conceitual do que é um ser humano, fica difícil, né, eu entender qual ponto eu estou violando esse princípio de Entendo. humanidade. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas assim, eu tenho essa dificuldade porque a gente tem a capacidade ao mesmo tempo de humanizar, a gente faz isso com os animais, né? Tem cachorros que são muito mais humanos do que um morador de rua, né? Que a gente tem um afeto, um cuidado, e ao mesmo tempo o morador de rua, que é um ser humano, a gente desumaniza. Então, assim, eu acho que tem uma problemática conceitual, assim, o que seria esse ser humano? Talvez não é muito genérico, e talvez quando que eu pego um membro da minha família, será que isso, para mim, não é mais próximo de um humano do que um outro, 4 pessoas que eu, de alguma forma, tiro essa abstração e eles não são um ser humano? Não é um ser humano? Não, perfeito, perfeito. É que esse é um ponto que o Kant, eu acredito que ele até vai voltar aqui a tocar, aprofundar, né? Que é exatamente a condição do que é vir a ser o ser humano. O ser humano, ele não é um instrumento, né? Ele tem um fim em si mesmo, no sentido de que nada que é feito, né, é feito para além do ser humano. Em outras palavras, né, eu posso fazer um xicrão com a finalidade de beber, né, de colocar aqui, né, líquido e beber esse líquido, certo? Então esse xicrão, ele é um objeto, certo, que é um meio para um fim, que é o fim de eu poder consumir a bebida que eu coloco nesse xicrão. Nesse caso é suco de maracujá, né, gente? Tá? O ser humano, ele não é um objeto. Em outras palavras, o Kant ele diz que a gente não pode utilizar o ser humano como sendo um meio para determinado fim. E a partir do momento quando eu faço esse tipo de escolha de colocar, né, o meu parente na frente de outras pessoas, eu estou desconsiderando que as outras pessoas elas são um fim em si mesmas. Eu estou, né, em outras palavras, tornando elas um meio para determinado fim. Não é a mesma forma de desumanização que você colocou do crime e castigo, né, e nem dos nazistas, mas ainda assim é uma forma de desumanizar aquele ser humano, no sentido que eu não estou levando ele enquanto um fim em si mesmo. Entende? Então, é esse o ponto aqui que e aí, com isso, obviamente, desconsiderando, né, os direitos que ele tem, a viabilidade, etc., que, né, ele viria a ter diante da situação posta, que é uma situação completamente distópica, né, mas que, infelizmente, existiu e espero que não volte a existir. Entendeu? Então, é muito mais nesse viés, Guilherme. É uma forma de desumanização também, entendeu? Não tal qual os nazistas o fizeram, não tal qual, né, o cara lá fez no Crime e Castigo com a agiota dele lá. Perfeito? Eu acho que o Guilherme... Ah, perfeito, perfeito. Paulo? Voltei, consegui chegar a tempo, estou vendo aí o Guilherme fazendo essa proposição a respeito do ser humano. Eu não sei se eu estou errado, Edson, mas Kant, ele é da modernidade, né? Se eu não estou enganado, a ideia de humano que os
os modernos partem, se eu tiver, você pode me corrigir, por favor. Mas a ideia que eles partem do ser humano é um rompimento total com a perspectiva da Igreja Católica. Se eu não estou errado, esse antropocentrismo que irrompe na modernidade, né, faz o humano de Kant ser trazido como esse centro, E aí, por exemplo, claro que você vai ter uns humanos mais humanos que outros, né? E aí a burguesia nasce para transformar, né? Transformar uns em mais humanos que os outros. E aí a questão não é pensar na perspectiva, de Hitler, de Stalin, ou do positivismo de Comte, mas, se eu estiver errado, mais uma vez, gente, mas a ideia é trazer o homem para o centro da discussão em lugar daquilo que era o teocêntrico, né? E assim, mesmo dentro da perspectiva do teocentrismo, né, parece que ele vai romper com essa ideia de uma vontade teística e se fixar na perspectiva de uma perspectiva mais sujeito. É daí que nasce a subjetividade. Estou errado? Bem, vamos lá, tem uma série de implicações aí na tua fala. É fato que sim, que a modernidade ela vai trazer um ser humano desconexo do ser humano que era tratado da Igreja Católica, principalmente da filosofia cristã de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, certo? E com isso, obviamente, a gente vai ter a questão do ser humano, né? Ser um ser racional, entendeu? Ter essa faculdade da racionalidade como sendo a faculdade mais elevada, por assim dizer, do ser humano. Em contrapartida, também, né, tendo essa parte empírica, essa parte que lidar com o mundo sensível, com esse mundo que a gente experimenta a cada momento através da nossa sensibilidade, né? O ponto é que esse sujeito, né, ele nasce do próprio Descartes ali, né, quando a gente está falando das meditações cartesianas ou no discurso do método. Eu prefiro as meditações porque eu acho que o Descartes elaborou melhor a ideia ali, né? E é quando ele coloca, né, que a gente é um rescógito, a gente é uma coisa que pensa, né? Então, quando ele coloca que a gente é uma coisa que pensa, ele está formulando que a gente é uma cognição, a gente é isso daí, né? A despeito até mesmo do nosso corpo, entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma noção de identidade que ela não é alterada se houver alterações no meu corpo. Em outras palavras, eu posso engordar, eu posso emagrecer, eu vou ser Erison. Eu posso envelhecer, eu vou continuar sendo Erison, certo? Pode acontecer um acidente comigo e eu perder uma perna ou um braço, entendeu? E eu ainda vou continuar sendo eu. Porque o eu não é o que está dado nesse corpo. O eu é a consciência que habita e determina esse corpo. Então, quando eu paro para analisar esse sujeito, eu estou pensando exatamente nesse sujeito, que ele também vai vir se tornar um sujeito moral, porque eu estou falando aqui de um sujeito que conhece o mundo, né? De um sujeito, por assim dizer, epistemológico. Mas esse sujeito ele também vai ser um sujeito moral no sentido que ele é capaz de determinar os movimentos desse corpo, ou seja, eu tenho a capacidade de deliberar a minha ação, de parar para refletir de como eu vou agir, né? De ponderar isso. E mais do que isso, eu tenho a capacidade, né, de mover um corpo conforme a minha vontade. Essa capacidade que a gente tem, né, é o que nos torna moral. O ponto todo é que com isso a gente também pressupõe que eu seja livre. Né? E aqui vem toda uma discussão filosófica sobre o que significa ser livre. Né?
O Kant, ele é o cara que ele vai falar sobre a liberdade no sentido de a gente legislar para nós mesmos as leis que vão determinar a nossa ação. Os princípios que vão determinar a nossa ação. A liberdade consiste aí. A liberdade não é a ausência de regra, a liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Certo? Porque se eu faço tudo o que eu quero, eu não sou outra coisa senão escravo dos meus desejos. Né? Eu não sou nada para além disso. Né? Eu desejo fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Desejei fazer outra, eu vou lá e faço. E estou nessa daqui né? Enquanto eu desejar, eu vou fazendo. Então, eu não sou outra coisa senão alguém que é escravo dos próprios desejos. Também não é ausência de regra, porque a ausência de regra é algo caótico. Né? E aí o que o Kant vai dizer? Não, a liberdade consiste na capacidade que a gente tem de produzir para nós mesmos as regras que vão nortear, né, que vão guiar as nossas ações. Isso é ser livre, certo? E mesmo que essas regras, né, eu seguir essas regras, mesmo que seja contra os meus desejos, é o maior símbolo da minha liberdade. É a maior prova de que eu sou livre, certo? A prova de que eu sou livre é eu desejar e conseguir agir ao contrário do que eu estou ali desejando. Porque eu tenho uma regra racional que é mais forte do que um momento, de que é mais forte do que, né, um desejo que é efêmero, que eu tenho agora e daqui a 15 minutos não tenho mais. Entendeu? Então, é muito mais por aí. Certo? O Kant, o sujeito kantiano, é esse sujeito que está lidando com isso. E, obviamente, aí você pergunta, mas onde é que está Deus aí nisso daí? Né? É que Deus, né, ele não está, parece. Ele parece que não não entra. está. Não entra. Eu não preciso, na moral kantiana, eu não preciso de Deus para ser moral. Exatamente, ele não está. Exatamente. Eu posso ser. É o que a galera vacionava em Kant, né? Eu posso ser um ateu e ainda ser moral. Isso E mesmo. ainda ser moral. Posso ser um agnóstico e ser moral. Isso mesmo. Entendeu? É esse o ponto para, né, que todo mundo diz, pronto, acabou. Porque a galera antes dizia que a moralidade estava ligada diretamente à religião e à figura de Deus. Mas Kant ele vai e desconecta isso. Desconecta. Não. Moralidade não está ligada à religião nem a Deus, não. Vamos deixar isso aqui de lado. Né? Isso aí tá indo por outro caminho. E aí é esse o ponto aqui do Kant. Né? Mas a ideia é que o ser humano aí, ele parece muito mais, assim, indivíduo, né, do que esse ser social, né, propriamente dito. Então, ele parece que, por isso que eu evoquei a ideia da modernidade, porque nesse período inicial que a burguesia está nascendo, né, a ideia da modernidade, ele traz, né, esse ser humano racional quase que separado do outro. Então, assim, o ser moral com o ser individual é o ser moral que pensa para si uma moralidade, e não o ser moral que pensa para todos. Daí a ideia da lei simbólica, não lei simbólica, ele não chama de lei simbólica, ele vai dizer uma lei que a gente vai pegar e vai trazer para a gente, e não uma lei coletiva. Não que ele seja, não que ele vai estar no nível, né, de uma sociedade sem Estado, mas uma sociedade, um sujeito que ele sozinho, por si só, ele tem uma racionalidade tal que o coloque na condição de um sujeito moral, ou o contrário. Edson, mas a intenção do Kant não é justamente, por exemplo, se eu tenho uma lei que age sobre mim mesmo, uma autolegislação, né, algo que me e orienta o meu agir na sociedade, por meio da razão, a intenção do Kant não é justamente universalizar isso para dizer não é apenas eu que posso me autolegislar, mas o Erison, o Paulo, a Daniela, a Cristiane, o Guilherme, a Lucy, entende? Todo mundo pode, né? Isso não é essa a ideia do Kant? Exato, porque essa é a ideia de autonomia, né? Cada um aqui é um sujeito autônomo que vai se autolegislar. Só que a gente vai sempre olhar essa autolegislação a partir do ponto de vista moral, ou melhor, do ponto de vista racional.
E se a gente vai olhar de um ponto de vista racional, a gente vai acabar convergindo. É a questão do reino dos fins. Cada um de nós é um fim em si mesmo, né? É um sujeito autônomo, mas que é racional. E por a gente ser racional, a gente vai levar um ao outro como fim em si mesmo, considerar a humanidade que existe em todos nós, em si mesmo, em todos nós, certo? E quando estabelecer as máximas para as próprias ações, vai considerar tudo isso. Em outras palavras, não tem como eu, do ponto de vista racional, entrar em contradição nem com o imperativo categórico e nem com as máximas de vocês. Certo? Se as máximas de vocês também forem formuladas de forma racional, elas vão convergir nesse reino dos fins, onde todo mundo trata todo mundo como se fosse um fim em si mesmo. Né? É o final da segunda sessão, início da terceira sessão da fundamentação da metafísica dos costumes, né? O reino dos fins, que a gente ficou maravilhado, né? Eu digo, meu irmão, isso aqui é perfeito, pô. Eu me lembro que a gente, quando leu, ficou maravilhado nisso, né? Então, é esse o ponto. Aí, quando você fala em algo simbólico, eu entendo o que você quer colocar agora, mas esse daqui, o Kant, ele diria que é uma máxima, né? Que é uma lei que você está se auto-representando. É um dever, em outras palavras, moral, que você se auto-impõe. Ok, o Kant está dizendo perfeito, a gente faz isso, certo? A gente faz isso, é natural que a gente faça. Mas a gente tem que ver que esse dever, para ter valor de moralidade, tem que estar de acordo com o que ele chama de imperativo categórico. E aí tem que entender que esse imperativo categórico, a gente chega a ele através da racionalidade, né, que são as formulações lá, a primeira formulação do imperativo categórico, segunda, e aí se discute se tem uma terceira ou não, mas as duas primeiras tem, porque uma é sobre a forma e a outra é sobre a matéria desse imperativo categórico, né? Quando a gente está falando de, né, age de tal forma, que é a segunda formulação, né, que você sempre leva a humanidade em si, ele sempre leva em consideração a humanidade em si e no outro, sempre como fim, nunca meramente como meio, é o imperativo da humanidade, é você dizer que não instrumentaliza o outro, né? Não faça o outro de objeto. Então, isso aqui é a matéria da coisa. E o que eu vai dizer, isso aqui é universal. Isso aqui é universal. Muita gente vai dizer, mas o Kant está dizendo, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça consigo. Mais ou menos. É quase isso. Né? É quase isso. Só que o que não vai entrar em jogo aí é o que eu quero, entendeu? Mas sim o que é correto moralmente fazer. Me fiz entender, gente? Sim, sim, perfeitamente. Que bom, que bom. Eu fico feliz quando me faço entender. É, é porque tem hora que é difícil. O Kant ele é difícil porque ele está lidando, querendo ou não, com uma série de questões ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo ele está discutindo com a tradição filosófica, com a igreja, com um bocado de gente, entendeu? E né? É complicado, é complicado. Mas eu acredito que seja isso, né, gente? Próximo encontro, próximo domingo, a gente continua aqui do Teorema 3, e aí a gente lê os escolhos, né? Que vai tratar sobre essa questão, né? Já vem problema 1, problema 2, né? E ele explicando, que vai tratar exatamente dessa questão, né? Do formal, né? Da forma e da matéria aqui. Ela traduziu matéria, né? Mas a gente pode dizer forma e conteúdo também, tá? Forma e matéria, forma e conteúdo, seriam duas traduções, eu acho que muito próximas aí, né? E aí é só lembrar que a primeira formulação do imperativo categórico, ela é a forma, e a segunda, ela é o conteúdo, perfeito? Só que aí é que tá, é que ele está falando de outro conteúdo, ou de outra matéria do imperativo, perfeito? Alguém gostaria de colocar mais alguma questão, fazer algum comentário, alguma observação? Pode ficar à vontade, viu, gente? Só agradecer. Muito obrigada pela oportunidade aí de compartilhar com vocês, estudar e aprender. Obrigada.
Eu que agradeço a sua presença e participação. Ótimo comentário, viu, Cristiane? A Lucy também, fica aí à vontade, Daniela, certo? Temos a Laís também, que não está aqui hoje presente, mas que sempre nos ajuda, faz ótimos comentários também, sabe um pouco de alemão, consegue aqui ajudar na tradução das coisas, certo? Guilherme também, ótimo comentário, ótimas colocações. O Ronald, que não está aqui, saiu por algum motivo que eu não sei, também. Paulo, muito obrigado pela sua participação, ótimas colocações também. E Hadson de sempre, né? Hadson é o companheiro aí de aventuras, de leituras aqui, que sempre estamos em diálogo constante, né, em troca constante aqui. Eu aprendo com ele bastante, espero também que ele aprenda comigo, né, bastante. Espero que seja recíproco, né, a troca de saberes aqui. Né? No mais, gente, Com certeza. Com certeza, assim, aprendo bastante aqui. Perfeito, perfeito. No mais, gente, eu só tenho a agradecer. Querem falar mais alguma coisa, Adson? Pode ficar à vontade. Não, estou satisfeito já. Perfeito. Eu só tenho a agradecer, tá, gente? A todo mundo que ficou até agora, né? A galera que está aí vendo o vídeo no YouTube. Valeu mesmo, muito obrigado, certo? Compareça aos nossos encontros, o link está, né, aqui na descrição do vídeo, ok? E quem puder ajudar a gente na nossa vaquinha aí, eu até agora vi, parece que tem R$300, a gente tem que chegar a 500 para renovar a assinatura, né, do nosso, como é que se diz, do Google Meet, porque a gente grava aqui e já coloca lá para o YouTube, né? Então, tá faltando aí cerca de R$200, né? Quem puder ajudar com R$10, R$20, fique à vontade, né? É só mandar aqui o Pix para o e-mail da Marci, né? Cadê? Eu tinha esse e-mail aqui, eu tinha reservado, mas ele fugiu da coisa. Cadê? Né? É aqui, gente, é marcicuhn@gmail.com a chave, certo? marcicuhn@gmail. E aí você faz lá a doação a partir de R$10, certo? Doe o quanto você quiser, o quanto você puder. Sempre de grande ajuda para a gente aqui do GNFio, né, para renovar essa assinatura e continuar fazendo esse trabalho que é voluntário. Né? A gente não recebe nada, não cobra nada, né, mas a gente precisa, querendo ou não, de alguma forma, custear, porque tem que renovar essas assinaturas que são anuais. No mais, muito obrigado. Né? Ótima semana a todos e todas. Cheiro no coração. E a gente se vê no próximo domingo, tá bem, gente? Se cuidem. Valeu, pessoal. Um abraço a todos, viu? Abraço, boa semana a todo mundo. Boa Até semana. mais. Tchau, gente. Obrigada.